Seja bem-vindo aqui ao Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, já vim te convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho, que você vai receber todas as nossas aulas de teoria e de resolvendo questões diariamente aqui no nosso canal. A aula de hoje nós vamos discutir aqui especificamente aqui direito constitucional. Aqui estamos entrando na nossa aula número 4, tá? Onde veremos a aplicação das normas constitucionais no tempo, interpretação da Constituição e principalmente os princípios fundamentais que vão nos orientar, tá bom? Bom, começando pela aplicação aqui das normas constitucionais no tempo, a gente vai ver que quando a gente tem uma Constituição nova e ela vai entrar em vigor, a gente vê que há um novo Estado aqui também, né? Não é só uma nova Constituição, a gente está vendo um novo Estado. Deixa eu, inclusive, aqui colocar mais aqui para o centro. Aí, nós estamos olhando para uma nova Constituição, tá bom? E ela é feita pelo poder constituinte originário, conforme já vimos, inclusive, em aulas anteriores, né? Quem elabora, né? Então, a gente vê que a Constituição nova, ela vai romper com a ordem jurídica anterior. Então, quando eu falo Constituição nova, eu estou tendo a ideia que já houve alguma antes, né? Quando paramos para analisar essa que veio antes, né, essa Constituição anterior, nós vamos ver que ela é integralmente revogada, né, é uma das opções, onde ela é inteiramente retirada, né, ela não tem mais vigência, né, ela perde, inclusive, a validade. Inclusive, aqui no Brasil, nós não temos a aceitação da desconstitucionalização, ou seja, quando há aquela determinação expressa pelo poder constituinte aqui originário, tá bom? Não temos no Brasil. Quando olhamos para as normas infraconstitucionais, nós observamos que elas são editadas na vigência da Constituição, que é pretérita. Ela é materialmente aqui compatível em relação ao seu conteúdo. E a nova Constituição aqui acaba por recepcioná-la, tá? Então, a gente vê uma compatibilidade aqui formal que não é necessária ser adotada, tá bom? Por exemplo, nós vamos usar aqui o CTN, né? Ele foi editado lá em 1946. Passou por uma nova Constituição lá de 67, ele acabou sendo recepcionado e também é recepcionado agora pela Constituição de 88, tá bom? Essa informação é muito importante desse exemplo bem clássico, tá bom? A nova Constituição, ela é determinada expressamente, tá? Ou seja, ela que vai dar, inclusive, a validade da continuidade dos dispositivos, tá? Então, parcialmente, ela vai recepcionar o anterior. Mas a gente sempre tem que analisar, né, aqui a compatibilidade aqui propriamente dita, porque eu tenho que olhar basicamente artigo por artigo, inciso por inciso, né, parágrafo por parágrafo, tá? Sempre respeitando aqui uma análise bem ampla. Quando eu vou falar de normas infraconstitucionais que são editadas, né, pela Constituição pretérita, a gente tem que ver aqui no caso, principalmente quando é materialmente incompatível, ou seja, elas são revogadas, são retiradas, né, deixa de ser, né, elas, principalmente aqui no âmbito mais tácito, né, e principalmente automático. Quando olhamos para a inconstitucionalidade superveniente, no Brasil não é aceito, tá bom? Se me perguntarem, Kelly, você tem um exemplo para poder ilustrar isso que você está falando? Eu vou falar que lá em 88, na Constituição Federal de 88, a gente vai ver que o preso ele tem um direito aqui de ficar calado. Porém, antigamente, isso lá em 1978, tinha uma lei 66.620 que era permitido você ficar calado somente por 5 dias. Perceba, a partir dos 5 dias, por mais que não tenha aparecido sua defesa, você não tem mais o direito de ficar calado, né? Você tem que falar, você tem que se defender, né, de qualquer jeito. Então, a gente vê que essa lei de 66.620, né, ela vai me falar que ela é materialmente incompatível aqui, tá? Não é recepcionado aqui na Constituição de 88. O STF ainda vai dar um conceito aqui chamado de controle de constitucionalidade da norma contemporânea aqui da constitucionalidade, que ela é mais editada sobre sua vigência. Ou seja, eu tenho uma lei que está sendo criada em 1982, tá? Ela vai ser recepcionada somente pela de 1967, né? Ela é contemporânea a 1967. Quando eu paro para analisar a de 1988,
Você fala, pô, mas essa de 82 está muito mais perto, né, de 88. Mesmo assim, não vai ser válido aqui, tá? A gente vai olhar que é somente na 67, ela não é constitucional aqui na de 88, tá bom? Essa informação a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Existem exceções, né, em relação à impossibilidade da inconstitucionalidade superveniente, né? São 2 casos. A primeira é em relação à mutação constitucional, né, onde a gente tem uma redação, ela não é alterada, tá? Ela tem mais um sentido interpretativo, ela pode até mudar. Então, por exemplo, eu tenho lá a questão da união estável. Antes era somente permitido para homens e mulheres. Depois, pessoas do mesmo sexo podem, né, ter a união estável. Então, a gente vê que aqui há uma mudança, né, uma transformação para querer o quê, né? Uma promoção do bem de todos e, inclusive, aqui sem preconceitos, né? Aí nasce uma constituição aqui, tornou-se inconstitucional a que era somente homem e mulher, tá bom? A segunda opção aqui é quando a gente tem a mudança do substrato fático da norma, que é onde a gente não tem alteração, né, da Constituição propriamente dita, mas temos novos aspectos de fatos. Então, não eram claros na primeira interpretação, tá? Por exemplo, nós temos na Lei 9.055, de 95, onde a gente tinha lá o amianto crisotila, né? Aquele que geralmente você via sendo utilizado muito em caixa d'água, né? Era permitido. Só que aí, em 2017, a gente vê uma mudança, né? Por quê? Porque descobriu-se que tem risco à saúde, pode provocar câncer, né, nas pessoas. Então, aquela lei, né, anterior, ela acaba sendo inconstitucional a partir do momento que nós temos uma mudança, e essa mudança ainda envolve órgãos da saúde, né, para a gente poder analisar. São os 2 casos, tá? Permitidos da impossibilidade, tá? Mas vamos lembrar que aqui, na regra geral, o Brasil não é aceito a inconstitucionalidade superveniente, tá bom? Muito importante. Bom, vamos ver situações que são peculiares, né, aqui no nosso rolê. Primeiro, são os fenômenos de repristinação. A gente vai ver isso bastante, vai ser base, então já entendo agora. É ressuscitar normas que já foram revogadas. Isso pode acontecer, sim. Por exemplo, tinha uma lei que era incompatível lá em 67. Aí entra a Constituição de 88 e fala, agora é compatível. Aí vem uma disposição expressa, tem que estar expresso, né, lá na Constituição, para que a gente resguarde, inclusive, a segurança aqui jurídica. Ela não pode ser tácita, só tem que ser expressa, só é permitida expressamente, tá bom? No Brasil, nós temos somente na promulgação de uma nova Constituição. Se eu quiser fazer isso hoje, 2025, é possível? Não, tem que ser na promulgação de uma nova Constituição. Isso não vai acontecer em 2025. Segundo momento, né, uma segunda opção para a gente ver, né, de situações peculiares, são as promulgações, né, de emendas constitucionais. Ou seja, nós temos o poder constituinte derivado, ele vai pegar leis anteriores da emenda constitucional, né, e a gente vai ver o princípio, né, a recepção delas, ou seja, a edição, tanto para revogar ou para manter. Vemos que as normas infraconstitucionais, elas podem ser editadas após a emenda constitucional, né, mas elas vão ser incompatíveis, né, então vai virar inconstitucional, tá bom? Vamos pegar um exemplo? Uma lei X, lá ela é editada em 2011, ela é ali materialmente incompatível com a emenda constitucional Y, que é de 2012, perceba, um ano depois. A lei X, ela é revogada, né? Mas ela é uma lei, a lei X é inconstitucional, porque em matéria não é compatível, né? Incompatível com a emenda constitucional, tá bom? Uma outra forma de a gente ver uma situação peculiar é a relação à recepção X vacatio legis, né? Onde a gente tem um período vacatio legis, né? Que é basicamente a lei vacante, é aquela que não é aplicada logo quando ela publica, né? Ela tem que esperar um período para poder acontecer. Por que isso acontece? Porque ela quer evitar surpresas, né? E dê tempo para que se adapte às novas regras, né? Então, quando olhamos especificamente a Constituição, ela é promulgada, a gente vê lei em vacatio legis, né? Não é recepcionada, tá? Ela somente vai aplicar em relação a que está em vigor. Se eu tiver lá 88, né, e foi vacatio legis antes, né, quando a gente vê uma Constituição promulgada, ela não vai ser recepcionada em 88, se ela foi feita antes, tá bom? Ou no período de promulgação, tá? Uma outra situação peculiar que a gente pode encontrar é direito pré-constitucional. A gente vê em constitucional em face à Constituição pretérita.
nós vamos ver normas editadas, né, observando égide principalmente da Constituição Pretérita. Essas normas já editadas, elas são incompatíveis, tá? A gente vê que existe a possibilidade do exame da constitucionalidade, né, onde a gente vê a Constituição que foi editada, por exemplo, em 67 e em 67, tá bom? Mesmo sendo materialmente compatível, né, por exemplo, a de 1980, né, ela já vai nascer inválida para a Constituição Federal de 88, tá bom? E a última, né, situação, a gente tem sobre a alteração da repartição constitucional de competência pela nova Constituição, onde nós temos o poder constituinte originário, ele, aqui no caso, lembra, é ilimitado, ele vai alterar aqui a repartição das competências da federação. Materialmente, isso vai ser compatível, porque eu vou ter uma matéria constitucional pretérita, né, que me dava a competência que isso era antes dos estados, e a nova Constituição vai falar, não, agora vai virar competência da União. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui com uma observação importante, porque, ok, se antes era do estado, agora passa a ser da União, a gente vai ver que isso vai ser possível. Porém, vamos observar, ó, se eu tenho lá a competência do estado, ela é competência pretérita, tem 26 estados, leis estaduais. Quando eu passo para competência União, eu tenho que tomar cuidado, porque imagina, 26, 27 estados para a gente poder recepcionar, não é possível recepcionar, porque inclusive pode até gerar insegurança aqui jurídica falando, né? Então a gente vai observar que vai alterar a competência, né? Então, de um ente maior, de maior grau, para um ente de menor grau, ou seja, da União, para os estados é muito mais tranquilo, tá? Então, vamos olhar a partir dessas definições que nós temos, né? Vamos olhar para a interpretação da Constituição agora, um modo mais específico para ela. A gente vai encontrar aqui que quando falamos das correntes, né, interpretativas, a gente quer compreender, inclusive investigar, buscar o significado do texto constitucional para poder aplicá-lo. Então, nós vamos usar, inclusive, a hermenêutica, que vai buscar a solução dos conflitos, né, tanto entre os bens jurídicos, como buscar também a eficácia e a aplicabilidade das normas, né. Então, ele geralmente é feito por judiciário, executivo e legislativo. E os seus intérpretes não são apenas os juízes que fazem hoje em dia, tá bom? Nós vamos ter os cidadãos, os órgãos públicos, opinião pública, grupos sociais. Houve um momento, sim, que era somente os juízes, mas hoje nós já temos um consenso que mais pessoas podem fazê-lo também, tá? Nós vamos incluir aqui as correntes, né? As correntes doutrinárias. A primeira são as interpretativistas, né? O juiz não vai poder transcender o que diz lá o texto constitucional, e ele vai estar sempre limitado aos preceitos que estão expressos, ou aqueles que são claramente impressos, tá bom? Ou implícitos, né? Quando a gente olha para o segundo momento, é o não interpretativista, ou seja, o juiz deve se pautar na atuação com valores, inclusive substantivos, ou seja, buscando ter justiça, liberdade e principalmente igualdade. Aqui não há uma interpretação direta do texto, né? A gente vai ver, inclusive, que vai concretizar um Estado democrático de direito. Por quê? Vou observar uma Constituição mais aberta, ou seja, ela vai estar mais conectada com a realidade aqui, inclusive com maior autonomia, tá bom? Então, ela não é tão fechada assim. Agora, assim, partimos para os métodos de interpretação, né, do constitucional. Como é que você pode interpretar? Né? Tem métodos, não é de qualquer jeito. O primeiro é o jurídico clássico, né, onde a gente olha para a Constituição, a lei como qualquer outra, tá? Então, a gente vai ter alguns elementos. Literal, onde a gente busca realmente a literalidade da lei, né? O lógico, onde a gente vê a relação de cada norma, né, buscando uma lógica entre elas, né? Histórico, porque a gente vai sempre olhar o contexto, né, o momento da elaboração, principalmente a ideologia que está ali, né, e a gente pode ver também teleológico, onde a gente busca a finalidade, né, que ela existe, e o genético, ou seja, investigar a origem desse conceito, tá bom? Além disso, a gente tem um outro método chamado tópico problemático, ou tópico pura, né, ele vai prevalecer o problema sobre a norma, ele vai buscar solucionar determinado problema com a interpretação, né? Então, ele vai ser mais prática, os problemas vão ser mais concretos aqui, a busca, né, inclusive por eles, né? Então, a gente vai ver uma norma constitucional aberta, né? O significado aqui, ele é meio que muito indeterminado,
tá bom? O outro tipo de método é o hermenêutico concretizador, né? Ele tem uma pré-compreensão do sentido pelo intérprete. A gente vê uma norma aqui para resolução de situação concreta, né? Por isso concretizador. A gente busca a relação do texto e principalmente com o contexto, né? Entre esse ir e vir, né? A gente vai sempre buscar a primazia da norma sobre o problema, né? Diferente do próprio problema. Então, a gente vê uma outra opção, inclusive, de método, é o integrativo, científico espiritual. Veja só, a gente está olhando para a ordem e para o sistema de valores subjacentes. A gente quer interpretar o todo, tá? Então, a gente vai buscar observar a realidade do Estado, que ele é dinâmico, né? Ele vai estar sempre se renovando. E, por fim, o último método é o normativo estruturante, né? A gente está falando da teoria concretista, onde nós temos a norma, né, que é aquele programa, é diferente do texto, né, que é mais amplo, quer dizer, que é menos amplo do que a norma. O norma é mais amplo e o texto é menos amplo. E diferente ainda da normatividade, né, que é aquele processo todo estruturado. Ele vai resultar numa atividade legislativa, jurisdicional e principalmente administrativa. Ele vai usar o texto para aplicação na realidade social, né, a gente está olhando sempre para o contexto aqui. A interpretação, por meio dos métodos, a gente vai ver que ela vai ajudar significado para todas as normas constitucionais, com vários enunciados, e vão ser aplicados aqui também facultativamente, né? Sem um valor normativo, tá? Tem essa possibilidade aqui também. Vamos ver agora sobre os princípios da interpretação. Existem princípios que a gente tem na hora de interpretar, como o primeiro, que é a unidade da Constituição. É quando a gente quer evitar contradições, ou seja, não há antinomias, né, reais, essas contradições na realidade. Os conflitos são apenas aparentes aqui, então considera como um todo e não vai interpretar de forma isolada, como, por exemplo, eu vou ter uma iniciativa legislativa, tá bom? Um outro princípio aqui para ser analisado é a máxima efetividade, né, eficiência, interpretação efetiva, onde eu vou aplicar o sentido mais da efetividade social, extrair todas as potencialidades, como, por exemplo, os direitos fundamentais. Agora, quando eu tenho também um princípio de justeza, conformidade funcional ou correlação funcional, é quando eu tenho um órgão que é encarregado. Ele não conclui que subverta o esquema organizatório, né, funcional. Ele não altera, né, a interpretação nem as competências para a união, tá bom? Muito importante isso. O próximo princípio é em relação à concordância prática ou até mesmo a harmonização. Estamos observando aqui a harmonia dos bens jurídicos, tá? Principalmente os que estão em conflito. Ele quer evitar um sacrifício aqui total e vai buscar a solução dos problemas, né, por meio da colisão dos direitos fundamentais, né, que aqui estão fortemente. Então, ele vai buscar solucionar esse problema. Por exemplo, tenho a questão de livre manifestação do pensamento, ela é garantida, mas eu tenho que levar em consideração que eu tenho que respeitar os limites da proteção à vida privada, né, eu não posso sair de qualquer jeito, né? Um não acaba colidindo o outro, porque eu vou buscar a solução, né, para esses dois. Um próximo princípio é o efeito integrador, ou eficácia integradora, onde eu tenho a preferência a determinações, tá bom? É a favor da integralização ali da política, social e o reforço da unidade, principalmente política, tá bom? Por fim mesmo? Deixa eu confirmar se é por fim mesmo. É por fim mesmo, porque aí vamos para a interpretação. O último princípio, ele vai me relacionar aqui à força normativa da Constituição, onde eu vou pegar toda a norma jurídica, vou ver o mínimo da eficácia, né? A pena, inclusive, se eu não levar isso aqui bem sério, não aplicá-la, né? Juridicamente, eu estou falando da norma jurídica. Ela vai atualizar a sua eficácia, principalmente a sua permanência, tá bom? A gente vai observar as realidades, né, que não é existência da sua autonomia, né? O STF, inclusive, vai falar que existe a manutenção de decisões divergentes, né, interpretação constitucional, porque ela vai afrontar tanto a força normativa e os princípios máximos da efetividade, tá bom? Partimos agora para a interpretação conforme a Constituição. A gente está olhando para um princípio, tá bom? Que ele quer buscar interpretar as normas não constitucionais, como está escrito aqui, né? São as infraconstitucionais, tá? Ele vai buscar preservar aqui a validade das normas, tá bom?
evita aqui ser inconstitucional, tá bom? Mas ele quer buscar conduzir para a constitucionalidade, não vai ficar buscando ser inconstitucional, tá? Ele vai só buscar a condução aqui para encontrar sua constitucionalidade. Ou seja, não vai aplicar normas no sentido do unívoco, né? Um significado. Para as normas polissêmicas, né? Que ele tem mais interpretações. Ele vai compatibilizar o sentido com o conteúdo constitucional em busca da manutenção, validade das leis e para não ser declarado inconstitucionalidade, tá bom? Então, não dê... Momento Jabá Time para você que ama papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. Por sentido originário das leis e dos atos, ele vai ter um limite, né, que é a razoabilidade, e não é ferramenta para o juiz e legislador, tá? Ele vai ferir, inclusive, se isso acontecer, a separação dos poderes, tá bom? Bom, vamos ver os tipos, né, de interpretação. Nós temos, conforme redução do texto, né, que é aquela parte viciada, inconstitucional, a gente tem uma eficácia logo suspensa, e nós temos também um outro tipo, né, que é conforme sem a redução do texto, né, ele vai excluir, vai atribuir à norma um sentido, né, vai ser compatível com a Constituição, e ela pode ser concessiva, né, vai preservar, né, por isso que vai atribuir, preserva a norma constitucional, e vai excluir a interpretação que é inconstitucional, tá bom? Vamos agora, deixa eu até ajustar aqui com vocês, guardei aqui, para os princípios fundamentais. Ele é um pouco extenso, mas a gente vai pegar ele aqui para a gente poder ver tópico por tópico, tá bom? Bom, vamos dizer que eles são basicamente regras e princípios, tá bom? Quando a gente olha para eles. Regras, vamos lembrar, são mais concretas, vão definir condutas, não vai admitir aqui o seu cumprimento ou descumprimento parcial, não tem um ou outro, né? Então, o conflito, somente uma, né, é suprida, não pode ser as duas ao mesmo tempo, tá bom? Já os princípios, eles são mais abstratos, né? Eles não definem uma conduta, eles só são diretrizes, tá bom? Para você alcançar uma concretude. Você pode cumpri-los parcialmente e em caso de conflito aparente, né, que eles são aparentes, nenhum deles é excluído, né, você tem a opção de escolher sem excluir um deles, tá bom? Muito importante a gente tomar cuidado com isso. As espécies, né, elas são divididas em político-constitucionais, né, onde temos as decisões políticas, basicamente estamos falando dos princípios fundamentais, que são separação dos poderes, a indissolubilidade do vínculo federativo, o pluralismo político, a dignidade da pessoa humana. E também temos os jurídico-constitucionais, que eles são mais gerais, né? Então, vão olhar para a ordem jurídica nacional. São dispersos geralmente no texto constitucional e vão derivar dos políticos, né? Político-constitucionais. Por exemplo, o devido processo legal, o juiz natural e a legalidade, tá bom? Os princípios fundamentais aqui, para a gente dar uma enxugada nas características, eles vão orientar o poder constituinte originário na sua elaboração. Então, vai ajudar, inclusive, nas escolhas políticas fundamentais, vai explicitar as valorações políticas fundamentais e revelar, principalmente, as concepções políticas triunfantes, né, por meio da Assembleia Constituinte. A Constituição de 88, no artigo 1º, vai nos falar os fundamentos da República Federativa do Brasil, né, onde a gente vai ter ali o Estado Democrático de Direito. Inclusive, eu até coloco com o mnemônico, né, Sociediva Plu. Porque é o mnemônico dos fundamentos, tá? Porque o primeiro é a soberania, né, que ela é essencial ao Estado. Ela é uma vontade não subordinada, ou seja, não é limitado a outro poder, né? E a gente vê essa soberania internamente, né? Ou seja, em relação aos grupos sociais, a família, a escola, e internacionalmente, com outros estados, né? Existe a soberania, porque a gente busca a igualdade entre os estados quando a gente olha principalmente internacional, né? E o poder, lembra, o poder sempre vai emanar do povo, né? Que vai agir isso por meio dos representantes eleitos, né? Eles escolhem os representantes deles, né? Então, a partir disso, nós temos o segundo fundamento, que é a cidadania.
A cidadania, ela está ligada, né, essa parte da soberania, principalmente do poder emana do povo, porque o cidadão, ele é aquele que tem o direito da participação da vida política do Estado, né? Ele pode ter decisões, poder de escolha, né? Então, ele vai, inclusive, colaborar para a construção, né, da cidadania e o funcionamento, né, do todo. O próximo fundamento é a dignidade da pessoa humana. Ela é um pouco mais extensa e mais abrangente, mas ela é muito bonita de se falar, né? Porque a gente vê o valor fonte no ordenamento jurídico, né? O ser humano. Nós temos a preocupação central, ela é a base, né? Porque a gente tem que buscar a proteção, que ela é suprema aqui. No caso, elevada densidade aqui normativa. Então, a gente tem aquela eficácia negativa aqui no intuito de que nenhuma outra vai ser invalidada, né? Vai ser contra o ser humano, né? Por exemplo, eu tenho a legítima união homoafetiva, né? É um exemplo. Não vai ofender pesquisa de células troncos embrionárias e também não é possível submissão compulsória do pai aos exames de DNA no momento de investigação, tá? Tudo em nome aqui da pessoa. Nós temos um outro fundamento que é a elevação dos valores sociais, tá? Trabalho, livre iniciativa. O Estado aqui a gente sabe que é capitalista, tá? Mas quando a gente olha para o trabalho, a gente olha para um valor mais social, porque ele quer buscar a subsistência, né, da pessoa, mas também está preocupado ali com o desenvolvimento e principalmente econômico, o crescimento, né, como país, né? Então a gente vai buscar isso o tempo todo quando se fala de trabalho. E livre iniciativa, ela não pode ser invocada, tá? Porque ela vai afastar regras, né? Principalmente em relação à regulamentação do mercado e defesa do consumidor. Nós temos um exemplo, as normas de agências reguladoras, né? Que vão restringir, por exemplo, a atividade de distribuição do petróleo. Não afronta aqui a livre iniciativa, tá bom? E, por fim, o último fundamento é o pluralismo político. Tá? Ele vai incluir diferentes grupos sociais dentro do processo político nacional, tá bom? Eu vou buscar a liberdade filosófica e principalmente política. Vou observar a criação e funcionamento dos partidos políticos. É tudo permitido. A STF ainda vai falar sobre a crítica jornalística, tá? Ela é preservada, principalmente quando estamos falando uma luta contra o autoritarismo e repressão penal, tá bom? Eu vou excluir aqui discursos de ódio, tá? Porque a comunicação aqui, toda que vai inferiorizar raça, gênero, nacionalidade, religião e orientação sexual, ela vai me causar aqui exclusão, tá? Eu não vou apoiar isso, tá bom? Principalmente quando eu tô falando de pluralismo político. Ele engloba isso, tá? É discurso de ódio. Faz parte também, se por um acaso aparecer soberania, né? Já deu para perceber. Construção da sociedade livre, justa e solidária também é um fundamento. E a igualdade entre estados também é um fundamento, tá certo eu falar isso também, tá bom? Vamos para formas de Estado. Formas de Estado é uma maneira aqui do poder territorialmente ser repartido. Então, estamos falando de território. E aqui no Brasil, nós temos o federal, né? Que é o território descentralizado. Outros tipos existem também, que na verdade só mais um, né, que é o unitário, onde a gente vê que ele é mais centralizado. Mas o que significa falar que ele é federal, descentralizado aqui territorialmente, né? Significa que nós temos diversos entes, né? União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Eles são autônomos, o governo, ele é próprio, né? Capacidade aqui política. Nós vamos ver que temos pessoas jurídicas de direito público, né, que vai ter um vínculo aqui indissolúvel, né, não há direito aqui de secessão, ou seja, você quer excluir São Paulo do resto do Brasil, não vai. São Paulo não vai deixar de ser ente federado do Brasil, faz parte, não dá, né, então a gente vê que inclusive é uma cláusula pétrea para que isso nunca aconteça, tá bom? Aí, quando paramos para olhar para a República Federativa do Brasil, a gente vê que ela é soberana, né, em relação principalmente ao direito internacional. A União vai representar internacionalmente a nossa república, tá bom? Mas outros entes podem sim ser autorizados, né? Por exemplo, um Estado quer pedir dinheiro emprestado para um banco mundial para construir uma rodovia. Isso é possível. Vai lá, né, e acaba autorizando. Federalismo, nós vamos ver que eles são de terceiro grau, ou seja, ele é União, Estado e município, tá? Observação, em um momento ele não era, né, federação, o Brasil não era em 1891, ele era unitário, né, aí ele deixa de ser e acontece aí um processo novo, né, vira federal. Federal significa, aqui a gente está falando que é cooperativo, né, principalmente para o seu técnico, financeiro, né, também aqui. E vamos ter a repartição de competências, né, para cada um dos entes, tá bom? Muito importante a gente levar isso em consideração.
Formas de governo é onde eu tenho a instituição do poder da sociedade, né, entre governantes e governados, basicamente. Nós temos dois tipos. Primeiro, que é o que acontece no Brasil, que é a república, mas existe um outro, né, que não acontece no Brasil, que é a monarquia. A república, ela é geralmente eleita, né, eletiva. Eu vou lá e elejo, né, um presidente, que ele é representativo, vai falar por todos, né. Ele tem caráter mais transitório, tem um período aí de ficar, né, no poder, né, principalmente falando presidente, né, mas pode ser governador ou prefeito. Ele é responsável por todas as seus atos, né, suas decisões, e vai tolerar a discriminação, porque levamos em consideração aqui que todos são iguais, né, em nível de, principalmente dentro do direito. A monarquia, em compensação, é o contrário de tudo isso, né? Ele é hereditário, basicamente não tem fim, né? E vocês vão ver. Aí vocês vão ver detalhes da monarquia, tá bom? Dá um Google. Bom, ou na aula de hoje também, né, na aula que nós postamos ontem, Direito Constitucional, aula 4, nós demos uma aprofundada também sobre a monarquia. Bom, regime político. Regime político no Brasil é a democracia, tá? Que é aquele Estado democrático de direito. Mas houve né, muitas evoluções até se tornar isso hoje. Ele já vimos o Estado de Direito, né, que nós tínhamos a limitação dos poderes negativos, não, poderes estatais, poderes estatais. Nós também temos o Estado liberal de direito, agora sim falando das liberdades negativas, né? E hoje, né, a gente vê uma evolução do Estado também social de direito, né, onde a gente tinha as proteções positivas do indivíduo. Esse Estado constitucional de hoje, Estado democrático de direito, ele busca uma sociedade mais pluralista, ele vai se submeter a leis e direitos que são criados pelo povo, né? E vai buscar garantir aqui os direitos fundamentais, tá bom? A gente observa que nós também seguimos uma democracia semidireta e participativa, onde o povo participa das decisões políticas. Nós temos algumas formas, né, de ver a participação, que ela é por meio de plebiscito, né, antes da criação as pessoas vão lá e acabam tendo uma participação mais influência, né, e o referendo, que é depois da edição, é que o povo vai poder ratificar só, basicamente, a informação, tá bom? Vamos lá para a constitucionalidade. Constitucionalidade, estamos olhando para o Estado Democrático de Direito, né, que nós acabamos de ver que faz parte da democracia, nosso regime político. É uma Constituição que é rígida, ela vai sempre olhar a vontade da popular, né, ela é suprema e todos os poderes, né, a gente vai encontrar. A atuação é livre, mas tem regras de jurisdição, tá bom? Democrático porque ela é representativa, participativa e pluralista, tá? Então tem a eficácia aqui dos direitos fundamentais. Quando a gente para analisar, nós vamos ver o sistema de direitos fundamentais, né, que são individuais, coletivos e culturais. A gente sempre busca aqui a justiça social, né, a economia e principalmente a social, né, aqui. A gente busca igualdade, nós temos as divisões de poderes, vamos ver que estamos sendo guiados pela legalidade e principalmente com segurança jurídica, tá? Olhamos para a harmonia ou independência entre poderes, nós vamos ver a separação dos poderes, né? O princípio aqui vai evitar, né, que aconteça arbitrariedade ou desrespeito aos direitos fundamentais, tá bom? Nós temos uma técnica, né, de limitar o poder estatal. Essa separação de poderes, inclusive, não é rígida, ela é uno e indivisível. A Constituição de 88 vem e fala, a separação ela é flexível, porque os poderes eles vão ter funções típicas e atípicas. Eles são independentes, né, em relação à subordinação, hierarquia e organização, e ela não é absoluta, tá? Nós vamos ver, inclusive, independentes, mas espera, temos freios e contrapesos, que inclusive a gente vai falar mais sobre isso. Além de serem independentes, eles são harmônicos, né, porque a gente busca uma colaboração, uma cooperação aqui, com o objetivo de seguir a vontade da União, tá bom? Agora sim, os freios e contrapesos, né, que inclusive não vai tornar independente, né? A gente vai ver que existem mecanismos de controle recíproco dos poderes, tá bom? Ela vai ter uma estreita similaridade aqui com a Constituição Federal, não pode ser de qualquer jeito, tem que seguir o que a Constituição fala. Ela veda uma Constituição estadual de criar outras formas de poder sobre o outro, tá? Tem que tomar cuidado. E ela vai ser inconstitucional no ponto de subordinar acordos, convênios e até mesmo contratos com atos aqui secretários do Estado, tá bom? O STF que vai nos dar esses três
esses três situações de freios e contrapesos, tá bom? Bom, deixa eu ajustar aqui o nosso slide. Aqui. E nós chegamos nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Deixa eu até abrir aqui. Por quê? A gente vai ver a conga rapuro. Você fala que é isso, Kelly? É um mnemônico. A gente na prova precisa de muitos mnemônicos na vida, né? Igual o LIMP dentro do direito administrativo. Ou o nosso anterior também. Vamos lá. A conga aqui, a gente pode também separar, né? E lembrar que é construir, garantir, erradicar e promover, né? São 4. Construir o quê? Uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o quê? O desenvolvimento nacional. Erradicar o quê? A pobreza, a marginalização e também busca reduzir as desigualdades tanto sociais quanto regionais. E promover o bem-estar de todos, né? Sem preconceitos, principalmente porque sem preconceito significa que eu estou olhando para o objetivo fundamental e olhando para a igualdade material. Sem preconceitos de origem, de sexo, de cor, de idade e etc. Tá? A gente tenta não focar muito nisso. Estado vai buscar sempre reduzir as disparidades, né? Sejam econômicas ou sociais, tá bom? A gente vai ver como exemplo prático disso, dessa redução de disparidades, são as ações afirmativas, né? Não está tentando ser bonzinho mais com um do que com o outro. Não, a gente está vendo aqui medidas especiais, né? Que vão buscar o progresso adequado de grupos, tanto falando racial, social ou ético, né? Porque a gente busca uma proteção. Porque as ações afirmativas, nós temos como exemplo prático as reservas de vagas em universidades federais para alunos, né, que são egressos de escolas públicas. É um exemplo de prática, né, bem colocado aqui, tá? Eu acabei de ver, ó, conga erra pro, tá? E por fim, os princípios das relações internacionais, eles são direcionados aqui pelo artigo 4 da Constituição Federal, inclusive fica aqui o meu convite para você fazer a leitura desse artigo, tá? Porque ele é, inclusive, inspirado na Carta da ONU, né, em 1945. Se pararmos para olhar o contexto da época, nós estamos vendo após a Segunda Guerra Mundial, estamos em busca de paz. Porque havia uma soberania, né? A gente busca aqui uma soberania para não intervir aqui nas decisões, né? Porque a gente tem nesse primeiro momento, de 1945, uma independência de colônia, né? Independência até mesmo nacional, porque nós tivemos algo muito triste que foi os massacres, né, que aconteceram. Então, quando a gente para olhar esses princípios das relações internacionais, eles são guiados para estimular os direitos humanos, né? Repudiar todo tipo de ódio, né? A gente vê uma possibilidade de integração aqui econômica, política, social e cultural, principalmente dos povos lá da América Latina, tá? Cuidado, se aparecer na prova América do Sul, não. A lei lá, o próprio artigo dentro, ele vai falar que é povos da América Latina. Eu quero ver, inclusive, aqui a chuva de likes de vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Em breve vem aula de questões, tá bom? Aqui para poder aprofundar, né, na prática. Nos vemos na próxima. Até mais!